Olá, estudante, tudo bem com você? Bem, a gente parou aqui, né? Porque nós executamos o nosso primeiro projeto com o Flutter, mas na verdade esse projeto é o projeto que o próprio scaffolder lá do Flutter gera pra gente. E basicamente só fiz uma alteraçãozinha só para trocar aqui o texto, né? Então a gente vem aqui, clica e tudo mais, ele vai incrementando. Mas vamos começar a entender o código, né? Como é que funciona o Flutter do básico. Perfeito? Vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é basicamente apagar quase tudo aqui, vou deixar só este import aqui. Lembrando que eu estou aqui na main.dart, que fica aqui dentro da pasta libs. A main.dart é o nosso script principal. E sim, eu estou falando script. Você sabia que o Google, ele tinha como intenção, né, quando criou a linguagem Dart, que ela fosse uma substituta ao JavaScript. Não deu muito certo, né? Mas pelo menos o Dart serviu aqui como uma linguagem base para o Flutter, que é essa ferramenta maravilhosa. Então aqui o main.dart é o script principal e é por meio dele que a aplicação começa. Bem, e aí a primeira coisa que você precisa fazer é importar algum tema, né? Na verdade, o Dart ele trabalha com dois grandes temas. O Material Design, que é a linguagem de design do Google, e o Cupertino, que é a linguagem de design lá da Apple com o iOS. Bem, no nosso caso aqui, a gente já vai fazer um app para Android mesmo, mas a gente até poderia usar lá o Cupertino, mas vamos manter o Material, que é o tema aí mais utilizado. Então, eu preciso fazer esse import aqui do material.dart, lá do pacote Flutter. Bem, então vamos começar a criar um app aí do zero. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma função main. Se você já trabalhou com Java, se você já trabalhou com C, com C++, falar sobre a função main já é uma coisa muito básica, você já sabe para que serve. Mas para quem nunca trabalhou com essas linguagens, a função main ou função principal é o ponto de partida de um programa. No caso aqui, um app Flutter. Então tudo começa a partir da função main. A função main ela não tem retorno, tá? Então eu vou colocar aqui tipo de retorno void main. Aqui, se eu der um Ctrl espaço, ó, ele já vai completar para mim. Ele cria esse parâmetro, o array args, né, que é basicamente uma lista de strings, mas basicamente é uma forma da gente passar parâmetros, argumentos no momento da execução do programa. No nosso caso, a gente não vai precisar utilizar isso aqui. Além disso, a nossa função main, ela vai ter só uma linha de código, que é basicamente mandar executar o app por meio de uma função chamada runApp. Aqui dentro, eu passo um único parâmetro, esse app, que é na verdade o meu widget principal. Mas o que é um widget? Se você é um desenvolvedor web e de front-end, já trabalhou com React, Vue, Angular, o termo componente é algo muito natural para você. Mas se você nunca trabalhou com essas linguagens, entenda que componente é basicamente um elemento que você coloca ali na sua tela. Quando a gente fala em desenvolvimento web, talvez o seu componente seja um container ali, uma div, né? Pode ser um botão, pode ser um campo de formulário, pode ser o formulário inteiro como um todo. No caso de um aplicativo móvel, é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu tenho um grande componente, que é o meu app, digamos assim, como um todo, e ali dentro eu vou ter outros componentes, como um botão, um campo de texto. O texto em si, né, é uma frase. Então, tudo isso são widgets. Então, no Flutter, o widget é basicamente um componente. Então, um app Flutter, ele tem primeiramente um grande widget, que é basicamente, você pode entender como o app como um todo. Então, essa função runApp vai basicamente startar esse widget principal. A gente vai criar aqui um widget, só aqui para poder ilustrar, aqui dentro dessa função runApp mesmo. Aqui outro detalhe, como essa função main ela só vai ter uma linha de código, a gente consegue trabalhar aqui no Dart com algo que é basicamente similar às arrow functions lá, né, do JavaScript. Então eu posso vir aqui e criar uma arrow e aqui eu passo o runApp. Aqui tá dando vermelho por quê? Porque eu tenho que passar aquele argumento que é o meu app. E o legal do Flutter é que para você começar a criar um app muito básico, você pode fazer tudo aqui nessa linha mesmo. Não é a melhor forma, tá? Mas apenas para ilustrar, eu posso, por exemplo, vou criar um app aqui com o tema do Material. Eu tenho um grande widget aqui que ele me fornece, que é o widget Material App. Então eu posso vir aqui e colocar New Material App e você vê que o vermelho já sumiu. E aí dentro desse Material App, eu posso já começar a construir meu app. Eu vou colocar uma vírgula aqui, meu VS Code está fazendo a formatação de código automática. Quando eu salvo, você vai ver que ele vai quebrar aqui para outra linha. Por quê? Porque na formatação padrão do Dart, quando você coloca uma vírgula aqui após um parâmetro, ele já joga ele para outra linha. Isso é bem muito bacana para a gente conseguir visualizar melhor o código. Bem, vamos expandir aqui esse Material App e ver o que dá para a gente fazer. O Flutter, ele trabalha com toda uma estrutura declarativa. O que isso significa? Que só de eu declarar um novo objeto, uma nova variável,
variável, um novo widget, ele já vai aparecer lá na tela, eu já vou conseguir observar o resultado. Então, diferentemente de outros frameworks, pensando aí em web, mobile, enfim, em que você, eu desenho lá um componente, aí eu mando ele renderizar de forma explícita, aí ele aparece. No Flutter, não. A partir do momento que você declara algo, isso já vai ser alterado lá no app. Eu não tenho lá uma função explícita do tipo show, render. Então, vamos criar aqui uma estruturinha bem básica dentro desse objeto do Material App. Bem, primeira coisa que eu vou informar aqui, qual vai ser o título do meu app. O título do app não é um título que vai aparecer ali em cima no app, né, numa barra superior. Na verdade, é o título do app mesmo. Pensa como o título que vai aparecer lá no desktop do seu celular, né, embaixo do ícone do app. Então, eu vou colocar aqui title. O primeiro app que a gente vai fazer vai ser esse cara que está aparecendo aí na tela, que é basicamente um app que, quando eu clico num botão, ele altera a cor do texto, a cor de fundo e a cor dessa barra superior aí. Então, meu app vai se chamar Cores. Ele vai ter uma estrutura um pouco mais avançada do que essa aqui, mas enfim, ele vai ter esse título aí. E outro parâmetro que eu já posso setar aqui é informar qual vai ser a tela, né, ou página inicial, aqui nesse parâmetro Home. Bem, nessa Home eu vou ter que utilizar algum widget de container, algo que me traga ali um elemento de tela que eu consiga jogar coisas dentro. Eu vou utilizar aqui um widget do Flutter que se chama justamente Container. Então vou vir aqui no Container. Aqui, ó, eu não coloquei a vírgula, né? Então, na hora que eu salvei aqui, ele veio tudo para a mesma linha. Se eu colocar a vírgula aqui no final e salvar, ele quebra a linha aí. Só de eu ter colocado esse container, perceba ali que a minha tela já ficou toda preta. Sumiu o erro, né? Quer dizer, ó, tem alguma coisa aqui dentro. Uma observação, tá? Quando você roda aqui no VS Code, ele vai aparecer essa barrinha aqui. Ele aparece geralmente aqui, eu gosto de arrastar ele aqui mais pro final, mas você posiciona aí da forma que você quiser. Se por acaso você salvar e você ver que ele não fez aquele hot reload, é só você clicar aqui nesse hot restart que ele já reinicia, né, o app de uma forma muito ágil. Lembra que eu falei lá nas aulas anteriores? A carga demorada é aquela primeira. Legal. Então tem um container aqui com fundo preto, né? O que eu posso fazer nesse container? Para quem já trabalha com desenvolvimento web, geralmente a gente cria uma div container para, como o próprio nome diz, ser container para outras coisas, ou seja, eu vou colocar coisas aqui dentro. Mas antes da gente colocar outros elementos, eu posso, por exemplo, chegar aqui e alterar a cor desse cara, por exemplo. Vou colocar aqui color e aí eu posso setar uma cor aqui para esse container. Eu tenho uma classe aqui chamada colors e dentro dela eu tenho uma série de atributos aqui de cor. Então, por exemplo, se eu colocar aqui white e salvar, vou dar um hot reload aqui, hot restart, e aí a tela ficou branca, né? Bem, mas como eu falei, dentro de um container eu posso ir jogando elemento. Então, eu vou vir aqui e tem um parâmetro aqui que se chama child. O que é esse parâmetro child? Basicamente, você vai colocar aqui um novo filho para esse elemento. Um app Flutter, ele pode ser visualizado como uma árvore. Então, você tem a raiz lá no widget principal e aí dentro de cada widget você pode ter filhos. Então, por exemplo, eu vou apagar isso aqui um pouquinho, eu vou abrir aqui o plugin do Flutter e se você observar, eu tenho aqui, ó, a função main, Material App, e aí dentro do Material App eu tenho aqui o container. Eu vou vir aqui agora e vou colocar aqui um child e, por exemplo, eu vou vir aqui e colocar um new text, um novo texto. Dentro desse construtor dele eu vou passar qual que é o texto, eu vou colocar aqui Olá Dev, vou colocar uma vírgulazinha no final, né, só para ele manter aqui quebrada a linha, né, e aí quando eu recarrego ele, apareceu lá em cima o Olá Dev. Então agora se eu for lá de novo no plugin do Flutter, você vai ver aqui que eu tenho, né, o meu widget principal, que é o Material App, depois eu tenho um outro widget que é o Container, e dentro dele eu tenho o Text. Então eu já tenho aqui essa árvore do meu app. Porém, o seu container pode ter mais de um filho. Você não consegue colocar mais de um filho nele diretamente, mas você pode trabalhar com um sistema de colunas e linhas. Quem já trabalhou com Bootstrap, por exemplo, lá em desenvolvimento web, já está acostumado, né, com o conceito de columns e rows e tudo mais. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que o filho desse container é uma nova coluna, né, um novo column. E aí dentro desse column eu posso adicionando outros elementos. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e aqui eu tenho um parâmetro chamado children, ou seja, filhos no plural. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui vários textos. Posso colocar aqui um primeiro texto, olá, deve, aí vírgula, outro texto, tudo bem contigo? De novo, né? Colocar uma vírgula aqui após esse último, aí fica cada um na sua linha. Então, se eu recarregar aqui o app, você vai ver que apareceu ali um embaixo do outro, meio desalinhado, né? Mesmo sem muita organização. Mas, enfim, deu para ver que ele coloca basicamente um embaixo do outro, beleza?
Então aqui já deu para você entender mais ou menos a ideia, né, da árvore de widgets, que é basicamente a estrutura de um app Flutter. Então a gente tem um widget principal e dentro desse widget eu posso ter filhos e cada filho pode ter outros filhos, o que forma aí uma árvore com raiz no widget principal. Na próxima aula a gente vai começar a entender como que a gente organiza esses widgets e principalmente entender os dois grandes tipos de widgets que a gente tem, que são os widgets stateless e stateful. Então não perca a próxima aula e até lá! Oi!